E aí, galera que acompanha o meu canal, pra quem não me conhece, meu nome é Wagner Félix e eu fui aprovado 3 vezes em medicina, né? Na tão sonhada medicina. E uma delas foi na Federal aqui da Paraíba, né? A faculdade que eu tão sonhava, né? Que é a UFPB, amo muito minha faculdade. E eu fiz esse canal, né? Pra falar como é que é a rotina de um pobre em uma faculdade de medicina. E também para falar sobre minha trajetória até a aprovação, né? Dar dicas e gravar também meus vlogs e tal. Mas antes de ir pro tema do vídeo, gente, esse canal tá crescendo muito rápido. Eu tô muito feliz, velho. Vocês são incríveis. Sim, esse vídeo, né, foi a pedido de algumas pessoas, em que basicamente eu vou ler a minha redação do Enem 2018. No caso, a redação que me deu os 960 pontos. Eu fechei 4 competências. Pra quem não sabe, a redação do Enem, ela é avaliada em 5 competências, né? E basicamente, tipo, a primeira é gramática, a última, a quinta é a conclusão e tal. E em 4 dessas eu consegui fechar, né? Obtive 200 pontos em cada uma. Na primeira que eu tirei apenas 160 pontos. Na primeira eu perdi 40 pontos. E eu vou tentar dizer onde é que foi que eu perdi esses pontos aqui, né? Mas antes de ler a minha redação do ano passado, gente, eu vou ler a minha primeira redação do Enem, né? Já avisei que vai dar merda isso. Pra vocês meio que perceberem a evolução e o quanto eu mudei e o quanto a minha escrita mudou, né? Durante esse período que eu passei estudando pro Enem. Eu prometo que vou tentar ser o mais breve possível, gente, porque eu falo muito. Eu acho que quando eu tiver formado, o paciente vai falar: querido, eu já entendi que é pra tomar amoxicilina de 8 horas, querido. Mas, bora pro vídeo, né? Já vou aqui, né, baixar o corretor do Enem. Colocar meu óculos. Vou tirar meu coração, porque o corretor dele não tem coração, né? Minha aguinha aqui, ó. Gente, ignorem essa bagunça aqui, ó, em cima. Sim, então, vamos para a redação do Enem 2016, cujo tema foi, se eu não me engano, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Né? Então era uma redação mais focada na intolerância religiosa, no caso do preconceito. Eu vou deixar os trechos da redação aqui, né, na tela, para vocês também irem acompanhando. Eu tô acompanhando aqui pelo meu notebook e eu vou lendo e comentando também, né, onde foi que eu errei e o que eu deveria ter melhorado, né? Gente, só de abrir a redação, você não sabe se é uma redação ou se é uma receita de médico, né? Porque minha letra, meu filho, era podre. Na verdade, ainda é um pouquinho, mas eu tô tentando melhorar, né? Mais ou menos. Outra coisa, quando você abre a redação, você já percebe um erro de cara. Porque no caso, gente, a redação do Enem, ela deve ser feita no estilo da prosa. No caso, dividida em parágrafos. No caso, você tem que deixar bem claro onde é que tá os parágrafos e tal. Dessa forma, você tem que deixar, tipo, pelo menos 2 dedinhos ou 1 dedinho e meio de margem ali antes de começar o parágrafo. Eu não deixei essa margem, como você percebe, né? Eu acho que já tira ponto daí. Mas vamos ler a redação. Anterior ao século XVI, eu poderia ter colocado outra palavra no lugar desse anterior. Tipo, antes do século XVI, não precisa colocar esse anterior. Boa parte da população do mundo vivia controlada por uma religião considerada superior a todas as outras. Logo após este século, no caso esse logo após poderia ser após somente, após esse século, resumindo essa frase inteira aqui, logo após este século, eu poderia colocar a posteriori. O primeiro passo foi dado. A reforma protestante possibilitou ao mundo a liberdade de crença e escolha de sua religião. Gente, sinceramente, péssimo. Desculpa se eu errar algo, não estudei muito. Avaliando essa introdução aqui, gente, eu trocaria esse logo após este século por a posteriori, que encaixaria melhor ali. No caso ali na religião, vivia controlada por uma religião, eu não especifiquei qual religião era, né?
No caso, eu acho que eu tava falando do cristianismo, né? No período medieval, provavelmente. Seria melhor se eu tivesse especificado a religião para não ficar aquela coisa vaga. A reforma protestante possibilitou, gente, a reforma protestante, ela não possibilitou ao mundo a liberdade de crença e escolha de sua religião, não. Não mesmo. Uma coisa, eu não especifiquei quando ocorreu a reforma protestante, né? Eu falo que foi depois do século XVI, que na verdade foi no século XVI. E outra coisa, houve um erro aí da minha parte em relação ao conhecimento sobre a reforma protestante. A reforma protestante, ela não possibilitou ao mundo a liberdade de crença, não mesmo. Basicamente, a reforma protestante foi apenas uma divisão entre a Igreja Católica ali, né, em que uma parte do povo ali, um grupo de pessoas, né, que se desconciliar da Igreja Católica, né, e criar meio que suas próprias religiões, basicamente. No caso, os puritanos, os luteranos e tal. Aquela história lá que vocês já sabem. Mas ela não possibilitou essa liberdade que eu coloquei aqui. Na verdade, essa liberdade de crença, ela só vinha aparecer ali no Código Civil Napoleônico, se não me engano. Ali na era napoleônica, no caso na Revolução Francesa, em que ali sim começou a haver uma liberdade de culto, né? Não somente de crença, mas de culto e tal. E eu acho que eu acabei comentando um pleonasmo aqui, né? Que é quando você repete uma mesma ideia. Porque eu falo, possibilitou ao mundo a liberdade de crença e escolha de sua religião. Sendo que isso é basicamente a mesma coisa, né? Liberdade de crença e escolha de sua religião. Não entendi muito bem isso. Eu deveria ter colocado aqui, possibilitou ao mundo a liberdade religiosa. Somente. Gente, mas uma coisa principal na introdução, é o momento que você vai expor a sua tese, que é, no caso, o argumento que você vai defender e o que basicamente você vai falar na sua redação. Gente, cadê a tese? Sério. Eu nem citei o termo intolerância religiosa na minha introdução, gente. Você procura aqui, você não acha a tese, no caso, o argumento que eu defendo, né? Não tem. E isso é um dos princípios básicos da redação do Enem, né? Que é você colocar uma tese na sua introdução. Outra coisa, até agora eu só falei do mundo. A reforma protestante possibilitou ao mundo, sendo que o tema da redação era sobre intolerância religiosa no Brasil. Eu deveria ter falado do Brasil, não do mundo, né? Mas segundo parágrafo agora. Porém, o mundo ainda não superou o mundo novamente, né? Em qual eu deveria ter colocado o Brasil. O mundo ainda não superou totalmente a ideia de uma religião ser superior a outra, vírgula. Observa-se constantemente, no caso que deveria ser um ponto, observa-se constantemente pessoas ofendendo, criticando, tratando com discriminação pessoas de outras religiões diferentes das delas. No caso, eu usei uma vírgula ali onde não deveria, né? Deveria ser: observa-se constantemente pessoas ofendendo, criticando e tratando com discriminação pessoas de outras religiões diferentes das delas. Muito confuso. Já observa também o pleonasmo, né? Eu repito muito a palavra pessoas. Observa constantemente pessoas, ofendendo, criticando, pessoas novamente e tal. Aí, por falta até mesmo de conhecimento, o indivíduo compara algumas religiões com movimentos satanistas violentos, no caso eu coloquei vírgula, não deveria, chegando a praticar atos de discriminação contra essas religiões. No caso, eu repeti muitas vezes religiões aqui nesse período. E, gente, satanismo não é uma religião também, não? Meu Deus, eu já estava sendo preconceituoso nessa redação. E no caso eu coloquei uma vírgula ali, eu não deveria, né? Antes de violentos, deveria ser depois de violento. E outra coisa, eu não aproveitei bem o espaço da minha redação. Depois da palavra contra ali, né? Deveria ter continuado, ter colocado contra essas na mesma linha, né? Pra não ficar esse buraco ali, como ficou naquele espaço ali.
Contudo, o problema está longe de ser solucionado. Aquela frase, né, da Deborah Ladin, eu usava muito as frases que ela usou na redação dela, né? E pra mim ela era um grande exemplo, né? Enquanto as pessoas não entenderem que o mundo é constituído de várias culturas, crenças e religiões, o mundo novamente, gente, eu tenho que falar do Brasil, diferentes, a intolerância sem acento. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. A intolerância vai prevalecer. Gente, olha o erro grave nessa redação. Eu esqueci de colocar ponto final. Uma coisa tão básica. Mas continuando. Portanto, medidas necessárias para resolver o impasse, né? Aquela frase clichê que todo mundo usava. A ideia de superioridade religiosa deve ser extinguida para evitar a intolerância sem acento novamente. Errar, mano, permanecer no erro fica difícil. A família deve ter apoio psicológico, porque muitas das vezes a intolerância, agora com acento, começa na infância. Estudantes devem ser palestrados para que seja ensinada a importância, vírgula, e a necessidade, no caso essa vírgula não precisaria, e a necessidade de todos serem respeitados e livres para escolher a sua religião. Este é um direito de todos. Ai, gente, tem muito erro aqui, meu Deus. Primeiro que eu não sigo nem os princípios básicos, né, pra fazer a conclusão. Que ele retomar a tese, colocar o agente, como se deve fazer aquilo, né, de que maneira eu devo solucionar aquele problema e tal. Aqui, olha, muitas das vezes esse DAS não precisa desse DAS, elimina esse DAS. No caso, isso também deveria estar entre vírgulas. Outra coisa, eu usei o pronome demonstrativo este, em que na verdade eu deveria ter usado o termo anafórico, esse, né? Porque o este é um termo que você utiliza para uma citação por catáfora, no caso, para quando você vai falar sobre uma coisa que ainda vai ser dito. Uma dica básica para usar o este e o esse é você escrever assim, ó, este, e o T você faz uma setinha, né? Que indica que tipo é sobre uma coisa que eu vou falar ainda na frente. E o esse escreve E, S, S e uma setinha para baixo. No caso, né, simboliza que está falando sobre algo que você já disse, entendeu? Ai, gente, sinceramente, cancela essa redação. Se esse mundo existe, graças a Deus, por que existe? Porque graças a Deus, nós fizemos o mundo. Graças a Deus. Não, desculpe falar. Se existe nós nesse mundo, graças a Deus, é porque Deus fez o mundo. Mas eu falei uma palavra certa. Se nós não existirmos, se não existirmos nós, o que ia acontecer? Não teria também ninguém para falar de Deus, só Ele mesmo, e falar do mundo que existe de nós mesmos. Porque tem muito erro aqui, né? Eu poderia passar o dia aqui comentando os diversos erros de concordância, de gramática, de muita coisa, né? Eu já tirei 620 nela, até que foi uma nota boa pra essa redação, porque meio que eu segui aquela estruturazinha, né, que eu via nos vídeos, né, que o povo falava. Mas indo, gente, agora pra redação do Enem 2018, que eu tirei 960, o tema dela foi, se não me engano, a manipulação do comportamento dos usuários na internet por meio do controle de dados. E, gente, quando eu vi esse tema, eu surtei. I call this song College. Eu surtei porque, gente, na minha cabeça, tudo tinha acabado ali. Eu não conseguiria argumentar, eu pensei, não vou conseguir falar sobre esse tema, não sei o que falar, não sei porque eu tava muito nervoso mesmo. E fiz essa redação assim, com muito medo, e eu achava que eu ia tirar uma nota até que mais ou menos ali, eu não pensei que ia ter uma nota boa, mas o diferencial foi o quê? Eu tinha um domínio muito bom
da estrutura da redação do Enem. Não somente sobre o conhecimento, né, que eu deveria ter falado na redação, mas sim sobre como é que eu deveria fazer mesmo a redação do Enem, né? A introdução, colocar a tese, a argumentação, a conclusão, tudo bem direitinho. A gramática, coerência, concordância, coesão. Eu tenho um domínio, né? Porque no caso, o corretor do Enem, ele vai avaliar diversos aspectos da redação. Não somente o que você vai falar, né? Mas assim, gente, não tome essa redação como exemplo. No caso, estou falando da argumentação, né? Porque eu acho que eu não argumentei muito bem, né? Sério, eu acho que a minha ideia não ficou clara o suficiente. Eu tava num pique muito legal de fazer redação. As minhas redações estavam ficando muito boas e tal. Aí quando eu fiz essa redação, ela foi assim abaixo das minhas expectativas e eu não esperava um notão. Mas vamos lá pra redação, né? Como você pode perceber, eu já comecei a colocar, né, o espaçamento, né, do parágrafo ali no começo. Nem tão grande, porque da mesma forma que eu falo muito, eu escrevo muito também. Então às vezes eu tenho que resumir 40 linhas em 30. O advento das tecnologias de informação e da globalização proporcionou o acesso cada vez mais democrático da internet aos cidadãos. No entanto, a crescente confiabilidade e a falta de educação digital nas redes incentivaram diversos setores sociais, como as empresas comerciais, a se aproveitarem desse fator para gerar a ilusão de liberdade de escolha aos usuários, visando a maior manipulação social por meio dos ideais capitalistas. No caso, a concordância que está errada desse fator deveria ser desses fatores, porque ele concorda com crescente confiabilidade e a falta de educação digital, né? E no final deveria ser capitalistas. Mas aqui, né, você já percebe uma diferença grotesca, né, em relação à minha primeira redação. Porque aqui tá bem clara a minha tese, né, que eu vou falar sobre as empresas e como elas utilizam os dados dos usuários, né, para que eles consumam os produtos deles ou só vejam o que eles querem, entender? E dessa maneira eles manipulam, basicamente, né, que é o tema, a pessoa. Como você pode perceber, eu coloco as palavras do tema como manipulação, controle de dados, para meio que mostrar que eu tenho domínio daquele tema, né? E no segundo parágrafo, em primeiro plano, o sociólogo Karl Marx expôs no livro O Capital que, na modernidade, todas as relações de setores sociais estão relacionadas aos ideais capitalistas, em que uma classe dominante controla e manipula as liberdades dos outros indivíduos. Dessa maneira, o crescente controle de dados na internet viabiliza a maior manipulação dos usuários por meio das empresas capitalistas. E com isso, elas garantem o consumo de determinados conteúdos e modificam o comportamento da população. Como você pode perceber aqui, eu já faço uma alusão, né, no caso ao livro do Karl Marx. Dessa maneira eu já meio que demonstro um conhecimento sobre o assunto que eu achava que eu não conseguiria falar. Mas aqui em empresas capitalistas, eu acho que esses capitalistas não era necessário, né? É só você colocar empresas, porque empresas elas são capitalistas. Indo para o próximo parágrafo, o terceiro parágrafo, nessa mesma perspectiva, pode-se citar a ferramenta de pesquisa digital do Google, em que os resultados variam dependendo da localidade, do perfil e do histórico de pesquisa dos usuários para melhorar o funcionamento. Diante disso, a maior parte dos usuários concordam positivamente com essa ferramenta. Contudo, devido à falta de consciência e de educação digital, eles não percebem que estão sendo, de certa forma, manipulados e que não há a liberdade plena de escolha. A maior parte dos usuários concordam positivamente. Gente, eu acho que se você concorda, já é positivamente. Então acho que aí já é um pleonasmo, né? Indo agora para a conclusão, portanto, um diálogo entre sociedade e Estado é a medida que se impõe. Essa frase eu peguei de uma redação nota 1000, né? E eu passei a usar ela sempre, porque ela se encaixava em todos os tempos. Um amigo meu, Matheus, que ele faz letras, ele viu essa redação, ele falou que acha que deveria ser, na primeira frase da conclusão, um diálogo entre sociedade e Estado é a medida, no caso, deveria ter colocado um A antes de medida, é a medida que se impõe. O governo federal, por meio do Ministério da Educação,
deve incluir na grade curricular do ensino médio o ensino da educação digital, visando o maior debate sobre as redes digitais e como o controle digital está atrelado ao controle social. No caso, eu esqueci do LE. Gente, eu coloquei control. Meu Deus, eu não tinha visto isso. Ademais, o Estado, eu coloquei O com letra maiúscula, sendo que eu já coloquei letra maiúscula no ademais. O Estado, por meio do SECOM, Secretaria de Comunicação Social, deve investir em propagandas nas mídias para que seja informado e alertado sobre como ocorre o controle. Não, acho que deveria ser para que seja informado e alertado acerca do controle de dados e de que maneira há a manipulação social. Eu acho que esse a manipulação social, eu deveria ter colocado pode ocorrer, né, no caso, de que maneira pode ocorrer a manipulação social. Mas seguindo, dessa maneira, essa problemática pode ser mitigada, garantindo a liberdade e o bem-estar social, né? Aqui eu faço um desfecho, né, da minha redação. Gente, mas foi isso, né? Essa foi a minha redação do ano passado. E eu melhoraria muitas coisas nela, né? Mas é aquele negócio, né? Se deu pra passar, tudo certo. Outra coisa, eu tava bem nervoso, então minha letra acabou ficando também muito feia. Eu tava trabalhando muito a minha letra para tentar melhorar, sendo que eu fiquei bastante nervoso, tava tremendo. Você pode perceber que eu rasurei algumas vezes e acabei cometendo alguns erros assim bem bestas, né? Como esquecer de completar uma palavra. Mas você já percebe uma diferença assim bem grande em relação à minha primeira redação, né? Eu acho que se eu tivesse um pouco mais calmo, um pouco mais relaxado, eu conseguiria ter feito uma redação muito melhor que essa, muito mesmo. Sim, gente, mas basicamente foi isso, né? Eu vou gravar um vídeo especificamente, falando basicamente como eu consegui evoluir tanto na redação. Vou colocar todas as dicas nesse vídeo e aguardem que ele tá vindo por aí. Mas se você gostou, deixa o like aqui, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber também meus vídeos e tal. E até mais!